Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da RS Data. Hoje a gente está com o gerente de projeto da RS Data, o Rodrigo. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado. Hoje a gente vai falar sobre o software RS Data, sobre a segurança do software, sobre a questão da gestão dos riscos psicossociais, junto com o mais importante que todo mundo nos busca, que é a parte dos eventos de social, né, Rodrigo? Exato, E também sobre por que o software da Restata é diferenciado e tem essa gestão integrada. exato. Bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado. Rodrigo, então vamos falar um pouquinho, iniciando, né, a tua trajetória dentro da Restata, né, e como você trabalha o software para levar essa segurança para os nossos clientes. Bom, vamos lá então. A minha história ela já tem mais de 17 anos dentro da RSData, né? Eu comecei atuando na parte de manutenção de computadores, né? Bem raso mesmo, bem aquela história do rapaz que começa a entregar, né, correspondência dentro da empresa. Então, eu comecei nesse nível. Tive a oportunidade, após me formar na minha graduação, de começar a atuar dentro do desenvolvimento da ferramenta, né? Na época, ela ainda era uma ferramenta desktop sendo desenvolvida. Então, eu estava mais ou menos um ano já atuando com a ferramenta e eu já tinha o conhecimento pleno de todo o produto. Fui, como eu digo, aprendendo por osmose segurança do trabalho, né? Porque eu não tenho uma formação de segurança do trabalho, né? Mas hoje eu digo que eu domino boa parte, Eu né? diria muito. Então, a gente tem um conhecimento bem amplo sobre as legislações, as normativas, tudo que incorre em cima disso. Participei de toda a evolução do produto, né? Migrando para uma plataforma web, primeiro sendo hospedada dentro de um servidor físico em cada um dos clientes, on-premise, né? Depois migramos para uma plataforma SaaS, fizemos um move entre 3 data centers, né? Hoje estamos na 4ª migração, né? Estamos aí num processo de migração também para melhorar a performance do produto. E hoje atuo como gerente de projetos. Passei por todas as áreas de qualidade, desenvolvimento, né? Atuei também juntamente com a implantação do produto, me especializei na parte de integrações. Então hoje, além da plataforma da RSData, eu tenho um bom conhecimento sobre ferramentas de RH, né? Que são os principais, vamos dizer assim, parceiros que a gente tem hoje em relação ao produto, de onde a gente depende. E participei aí de todo o processo de evolução contínua do produto, que é o nosso lema. Fantástico, né? E é legal isso, essa história, né, Bia? Porque mostra o quanto você também conhece do produto, né? Que é Sim, extremamente importante que a gente vê hoje, né, pessoal? E também a questão da evolução que você vem trazendo, todos os seus cursos, toda sim. essa parte também, Toda a né? equipe, na verdade, né? Toda a equipe, Sim. porque a gente tem muita prata da casa, né? Aham. Então, muitos dos nossos colaboradores hoje, eles estão mais de 10 anos já atuando com a gente dentro do produto. Então, como eu digo, não fui só eu, né? Todos aprenderam por Lógico, osmose, toda a se equipe. envolveram nesse Toda a ramo de equipe. segurança e medicina do trabalho. Nós nascemos na parte de engenharia, na parte de segurança, né? Focamos sempre em, como o nosso diretor Rogério diz, né? Atuar da melhor forma possível junto ao cliente, tentando orientar e não apenas entregando um produto. Então esse eu acho um dos nossos principais diferenciais, assim, como empresa, né? Não é só entregar um produto, uma solução, mas sim tentar entregar uma assessoria complementar junto aos nossos clientes, tá? Só fazendo um adendo, a Marila me chamou de Bia, tá? Mas é porque o meu sobrenome é Biazibete e na empresa nós temos mais de um Rodrigo, então a gente acaba ficando por apelidos, tá? Então se ela fala Bia novamente, tá? Não é orientação de gênero, tá? É só para comentar, realmente é pelo sobrenome. Não, valeu, Bia. Gente, é complicado. Você sabe como é que eu sou, né? Como ele comentou, são vários Rodrigos e o Bia na empresa é conhecido como Bia, né? Exato. Eu digo assim, o Bia é uma pessoa que eu entende demais do produto. Eu pedi para ele vir conversar com a gente porque ele explica muito bem como funciona o produto e como tem que ser, né, Bia? Então, eu gostaria que você passasse para o pessoal que está nos assistindo essa a segurança que tu me passou quando a gente conversou, Uhum. que eu acho que vai agregar muito a todos. Sim, com certeza. Bom, vamos lá. Vamos falar do básico hoje, que é em relação ao que a gente preza da gestão integrada do produto, né? Vamos começar por aí. Muitos dos produtos que a gente tem hoje no mercado, eles atuam, que a gente diz, de um Excel melhorado, né? Ele é um repositório de dados. Então você imputa os dados lá, quando você precisa fazer uma movimentação, alguma alteração, você precisa reimputar ou atualizar aqueles dados de forma manual.
É muito prático quando você tem uma volumetria baixa, mas quando você tem uma volumetria muito grande, isso se torna maçante e moroso, né? Então, qual é a proposta principal da RS Data? E sempre foi, através de um único lançamento, tu gerenciar todas as partes necessárias para o atendimento da parte de segurança e medicina do trabalho. Então, hoje, através do processo de avaliação de risco, pegando por esse lado, mas é só uma agulha no palheiro, vamos dizer assim, né? Você consegue definir na essência do agente qual o exame que vai ser adicionado, qual o treinamento que precisa ser aplicado, qual EPI que vai ser recomendado. E isso tudo atua de forma integrada. Então, automaticamente, no momento em que a empresa faz o levantamento dos setores, dos cargos, faz o levantamento dos riscos dentro desses cargos e faz a avaliação dos agentes e aloca pessoas na atividade, que é um ponto muito importante que as pessoas confundem hoje em dia, né? Porque para a segurança do trabalho, a atividade é o que importa e não importa o setor ou cargo, é a atividade, a composição de setor mais o cargo e a data de início em que isso começa. Então é um ponto bem importante e a gente vai depois discutir a respeito do 2240, que reflete isso também. Sim, sim. Né? Fazendo esse lançamento, automaticamente o sistema ele consegue gerar para você o PGR, ele já consegue gerar o PCMSO, porque ele já vai saber quais exames precisam ser recomendados, quais as periodicidades, ele já consegue gerenciar essas periodicidades de entrega junto aos empregados, consegue trazer a relação de EPIs a serem entregues, consegue trazer a relação de treinamentos, né, treinamentos iniciais, reciclagens. Então, a nossa proposta é essa. Muitas das vezes a gente encontra eu não digo um empecilho, mas um pouco de resistência com as pessoas que migram de produtos simplistas, vamos dizer desse jeito, Perfeito. né? Que comentam, ele é muito complexo, eu tenho que lançar muita informação. E, de fato, você precisa construir uma base muito bem estruturada para longo prazo e até médio prazo você ter um resultado. Então, você sim vai ter um trabalho maçante de início, vai ter um trabalho de conferência da integridade dos dados que você está imputando, mas a médio e longo prazo você vai ter um extremo benefício porque você vai ter uma base íntegra para gerenciar todas as empresas que você está atuando dentro da plataforma. Né? Então essa é a nossa premissa. E tem também a questão das ISOs, né, que a RS Data também adquiriu, acho que é importante. Exatamente. Há 3 anos atrás, a RS Data, na verdade, ela sempre se preocupou com a segurança dos dados. Mesmo antes da gente obter a certificação 27001, né, a RS Data ela sempre se preocupou, a gente sempre atuou com empresas terceiras fazendo testes de penetração, que são testes para comprovar a segurança do produto, e não só da nossa infraestrutura, mas sim do software, né, como um todo. Então foi uma preocupação que nós sempre tivemos desde a nossa essência. Então, 3 anos atrás, tivemos a satisfação de conseguirmos adquirir a nossa certificação 27001, né, que comprova essa nossa responsabilidade com a segurança da plataforma. Obtivemos ela com um complemento total da empresa, então não ativemos só no escopo do software, isso é importante salientar, diferencial, né? Que toda a empresa está certificada hoje, né, na 27001 e na 27701, que complementa a LGPD. E também é um ponto importante, porque há empresas hoje que dizem que são certificadas na LGPD, mas não existe uma certificação LGPD. Então, a empresa que tiver um selinho LGPD, ela tá entregando uma falsa informação, tá? Porque não existe certificação LGPD ainda. A LGPD ela não tem certificação nacional. O que existe é a 27701, que ela trata da confidencialidade, né, e compliance dos dados tratados pela empresa. Então, é o que a RS Data também se propôs a buscar, sendo que a RS Data hoje ela é a primeira empresa de SST que obteve essa certificação 27701. Perfeito. Bem interessante isso, né, Bia? Porque é uma coisa que a gente sente dos nossos clientes, né, questionando sobre essa questão da LGPD. Então, Sim. se você pudesse dar uma palhinha aí também com todo esse teu conhecimento, você faz parte do comitê, né? Na verdade, existe uma grande confusão e não digo confusão, mas talvez uma falta de informação, né? Porque o que acontece? O que a LGPD trata? A LGPD não é uma coisa nova, né? A LGPD ela é vamos dizer assim, uma ramificação da legislação aplicada no Reino Unido, né? Que é a GDPR, se eu não me engano, né? Uhum. E ela faz o quê? Ela veio daquela lei Anna Hickman, né? Questão de vazamento de dados e tudo mais, então foi se evoluindo até chegar
uma tratativa dessa. O que a LGPD fala? A LGPD segmenta basicamente entre controlador e operador dos dados. Tá? O controlador quem é? É a parte que obtém os dados. Então, por exemplo, se você vai hoje em uma farmácia, né, pegando como exemplo, a gente tem infelizmente isso, a primeira coisa que eles pedem é o CPF. Né? Uhum. Você já perguntou alguma vez para que eles precisam daquele CPF? Não. Exatamente, né? Por lei, pela LGPD, eles deveriam te entregar um termo de tratamento de dados pessoais, porque eles estão sendo controlador e eles não estão captando esses dados para uso, vamos dizer assim, de uma necessidade de conformidade legal. Eles estão captando para quê? Para ter o teu registro lá dentro, para depois fazer uma consolidação do que tu usa, do que tu compra de medicamento, né? Para ver quais receitas tu emitiu, qual a tua frequência. Né? Um mapeamento. Exatamente, um mapeamento. Só que é o teu CPF. O teu CPF, o teu identificador único. E que é, no caso, referente à LGPD, né? Exatamente. Então, todo dado pessoal, né, ele é respaldado pela LGPD. Então, a gente tem o controlador e o operador. Né? O papel do controlador é justamente quem capta os dados. O operador vamos dizer assim, a parte em que, a grosso modo, armazena o dado. Então, vamos lá, separando clientes da RS Data, né? E RS Data, nós temos os nossos clientes no papel de controlador, e a RS Data na responsabilidade de operador dos dados. Por quê? A RS Data detém os dados dentro da plataforma SaaS? Sim, detém. Cada cliente tem sua base de dados isolada, independente, isso também é importante comentar. Eu acho que é extremamente importante falar sobre isso. Então não existe cruzamento, não existe cross de dados entre as plataformas, tá? Então o acesso aos dados ele é extremamente restrito, né? Através da camada de aplicação, e o acesso ele é só feito a partir de autenticação. Então não existe chance de acessar dados cruzados de outros clientes ou ter vazamento. Então é um ponto bem importante. E esse é o papel do operador. Garantir essa segurança que a gente chama de que é uma segurança de persistência, né? Que é enquanto o dado está ali. Aí a gente tem o papel do controlador, que é o quê? É o papel do usuário do sistema da RS Data. A RS Data ela se compromete, como operador, a garantir a segurança do dado que existe dentro do ambiente, certo? Então, toda a infraestrutura, todo o teste de penetração, todos os cases de segurança, validação de código, a RS Data faz. Só que isso de nada adianta se o usuário fornecer a senha para outro. É a mesma coisa que você ter uma casa, fechar ela de grade e deixar a chave no portão. Excelente exemplo, excelente exemplo. Então, é essa corresponsabilidade, é um processo de corresponsabilidade. O nosso usuário, né, o cliente da RS Data, ele tem a responsabilidade como controlador. Então, se ele tiver o vazamento de uma credencial de usuário, onde aquele usuário tem acesso a algum dado que ele não deveria ter, ele como controlador, ele vai ter que notificar o titular dos dados. Né? Que seria, no caso, o empregado. A RS Data, se ela tiver algum comprometimento da infraestrutura que haja o vazamento de dados, a RS Data tem que comunicar os seus clientes e também, por tabela, todas as pessoas que foram afetadas. Então, ela tem que fornecer uma lista de todos os dados de quem foi afetado. Que é o que aconteceu, por exemplo, no último vazamento que a gente teve em relação ao da Unimed, que aconteceu ano passado, se eu não me engano, né? Teve um vazamento recente agora também de dados daquele 1 bilhão de credenciais que houve o vazamento, né? Então essa é a diferença entre operador e controlador dentro dessa estrutura de segurança da informação. Obrigada, Bia, pela explicação. Acho que muitas pessoas como eu também não conheciam, e é um grande diferencial a gente entender um pouco dessa dinâmica que existe. Sim, né? Com certeza. Como comentei, existe uma confusão muito grande e às vezes pela falta de informação, né? Eu lembro que quando saiu a questão de validade da LGPD, né? Muitos dos nossos clientes nos questionaram: vocês atendem a LGPD? Sim, nós atendemos como empresa. Mas não basta a RS Data fornecer um software que atenda os requisitos se a empresa que opera como controlador, captando as informações, não atende a LGPD, que é o exemplo que eu dei agora. Sim. Não adianta nós termos todo o controle e a chave está na porta. Perfeito, perfeita colocação.
E assim, a outra coisa que eu queria conversar contigo e que eu acho que é extremamente importante, que o Rogério fala muito com a gente, é a questão do social, né? Certo. E eu vejo, assim, quando eu converso com os clientes, Bia, o feedback deles é muito bom sobre a Sim. ferramenta social. E eu gostaria que você conversasse um pouco como ela foi pensada, como ela foi programada e o grande diferencial dessa ferramenta para o usuário final. Não, perfeito. Bom, a ferramenta da social, ela foi até um grande desafio que a gente teve com a equipe, né? Porque você bem sabe, a gente passou por um período meio controverso ali de gestão, né? Onde eu tive a oportunidade de assumir o time de desenvolvimento e nós estávamos com esse impasse de entrada do social na época. Faltavam em torno de 6 meses, se eu não me engano, e a gente decidiu mudar totalmente a arquitetura do produto, Eu lembro. né? Porque nós vimos que do modo como estava estruturado, ele não iria atender a demanda de cliente que nós tínhamos na época. Então é algo que eu me orgulho da maneira como foi construído, né? Inclusive como o time abraçou a causa, buscou desenvolver. Sabe que nós fizemos muitas reuniões de planejamento até a gente começar a botar a mão na massa e desenvolver. E hoje eu digo que é uma das plataformas que integram com a social para a parte de SST mais completas que existem, tá? Diferente de muitas plataformas que fazem apenas o envio ou a entrega do evento, a plataforma da RS Data ela faz também a gestão dos eventos junto ao social. Como? Você vai fazer o lançamento de um ASO, por exemplo, dentro da plataforma da RS Data, ela trabalha por execução, ela não espera um prazo para processar. Então ela valida no momento da gravação do ASO se aquele registro está em conformidade com o que o social vai esperar. Se existem todos os exames vinculados de forma realizada, se nenhum exame está com uma data de realização posterior à data que está sendo imputado no ASO, se os dados do profissional estão coerentes dentro do ASO, né? Se a empresa ela optou por fazer o envio das informações de aptidão e interpretação dos exames, se essas informações elas estão consolidadas, se o colaborador no cadastro dele já consta a matrícula do E-Social, né? Essas informações estando todas elas consolidadas, o sistema automaticamente ele joga para uma fila de processamento assíncrono, paralelo, e já faz o envio para o social. Fazendo o envio para o social, automaticamente ele coleta essa informação do recibo depois, né, se ele for processado com sucesso, ou a coleta do que houve de crítica do E-Social, e já apresenta na tela, junto ao registro, o que foi criticado. Então, por exemplo, supomos que haja o vínculo de 2 exames com o mesmo código. O E-Social vai criticar. Esse retorno vai acontecer para a plataforma. Você não precisa ler um XML, que é um documento difícil. A plataforma ela mostra para você numa janela muito simples, junto ao ASO mesmo, o que aconteceu. Fantástico. Então você consegue identificar o segmento que está com erro, fazer a correção e fazer a retificação daquele evento e mandar de novo. Né? E isso se estende para todos os eventos que nós gerenciamos hoje, seja o ASO, seja a CAT, seja afastamento temporário ou 2240. Né? O 2240 é o único evento que hoje a gente não faz o processamento de forma automática, porque o que acontece? A gente entende que, como existe um prazo de até o 15º dia útil de processamento, a ocorrência do evento, né, no mês subsequente para ser enviado, existe a possibilidade, e é uma realidade, na verdade, de adequações ao longo desse mês. Então, tem lançamentos que o pessoal está realizando, tem avaliações que o pessoal está ajustando, tem EPIs que o pessoal está recolocando ou substituindo na recomendação, e isso tudo vai ser refletido no 2240. Então, ele não faz isso de forma automática, mas ele faz de forma simplificada. Você apenas dá um clique e ele processa todos os dados da empresa. E o nosso diferencial é que ele não olha só o que teve de alteração. Toda vez que você processa, ele observa todo o histórico laboral do colaborador, desde o processo de admissão. Para quê? Para que se houve, por exemplo, uma troca de EPI lá na admissão dele por algum motivo, ele retifica todos os eventos em cascata que tem interdependência. Caramba! Você não precisa se preocupar em reabrir evento e retificar um a um. Né? Ele faz isso de forma automática com um clique só. Ele faz todo esse processamento. Fantástico. Realmente eu lembro quando vocês estavam programando, que vocês têm essa questão dessa engenharia de pensar o que pode acontecer. Sim. E depois, até uma das coisas que os nossos clientes conversam e a gente explica isso para eles, dessa preocupação de vocês com a segurança da informação. Sim. E de como é que ela poderia chegar lá para ser ajustada antes, né? Sim, muitas das vezes a gente até acaba
enfrentando críticas dos clientes, né, pela demora a implantação de alguma feature, ou alguma funcionalidade nova, ou às vezes até de fato a gente não implementa no sistema porque entende que é uma exposição desnecessária do dado, né, e é uma coisa muito específica, mas é uma preocupação que a gente tem, né, tanto com a exposição de dado, quanto ao desenvolvimento da plataforma, quanto performance do produto, né. Então, isso é uma coisa que a gente vem também evoluindo ao longo do tempo, né? Nos últimos 3 anos, a gente teve alterações muito significativas em relação ao produto, né? Em questão de performance, questão de usabilidade. A gente tem muito que melhorar ainda, a gente sabe disso, né? A gente está correndo atrás, tem novidades bem legais aí que estão vindo para o ano que vem. Legal, né? depois a gente quer conversar sobre isso aí. Mas cada passo tem que ser dado um de cada vez. Fantástico. E eu sei também que esse ano vocês implementaram, falando ainda em e-social, a questão que foi muito solicitado, os clientes agradecem, eu em nome dos clientes que eu converso, eles agradecem, que é a questão da matrícula do e-social, da solução e-social. Sim, Se você pudesse falar um pouquinho, sim. porque tem cliente ainda que não sabe, né, Ben? Então vamos aproveitar essa oportunidade para falar sobre isso. Sim, nós lançamos, na verdade, um integrador com a e-social, né? Então, hoje, é possível que a empresa, no ato de fazer o cadastro colaborador através do CPF e do CNPJ, e essa aplicação complementar instalada no computador, ela consiga fazer a busca dos contratos de trabalho que estão ativos no e-social, né? E atualize de forma automática a matrícula. Se porventura a empresa ela tiver uma estrutura de cargo único, né, o sistema também ele já indica qual cargo ele está alocado se ele estiver inconforme com o que a Folha processou. Então ele também faz essa integração. E aí já trazendo o motivo pelo qual nós demoramos tanto para implementar isso, é porque infelizmente o governo ele não disponibiliza para nós uma API para fazer essa integração. Tá? Então nós fizemos o quê? Nós desenvolvemos um robô de automação, que é como todas as outras empresas estão fazendo, eles estão desenvolvendo um robô de automação para fazer essa captura. E por que a gente não usa vamos dizer assim, esse processo como se fosse um trunfo da RSData, né? Fazer essa integração. Sim. Porque quando a gente trabalha com uma automação, um RPA, né, que trabalha em cima de ele faz o processo como se fosse uma pessoa clicando e fazendo a pesquisa, mas ele faz de forma automática. Quando a gente faz isso, a chance de no futuro dar a gente chama de crachar, né? De quebrar o processo ou mesmo de parar de funcionar por alguma implementação complementar de segurança, ela é muito grande. Então, assim, nós implementamos, a funcionalidade está lá, está ativa, é gratuita para todos os clientes da RSData que queiram utilizar, só entrar em contato com o suporte, eles têm um passo a passo de implantação. Mas nós não tomamos isso como um produto chefe ou um trunfo da RSData, porque a gente sabe que no futuro isso pode vir a parar de funcionar momentaneamente se o governo fechar mais alguma porta, né? Então a gente depende muito do acesso ao dado. Da estrutura que o governo nos fornece. Se eles tirarem, pessoal, infelizmente, aí a gente não vai ter foi o que o Bia me falou sempre, e eu disse assim, Bia, enquanto vai tocando, né? Então é legal você conversar isso, né? Já deixar alerta, né, para os nossos clientes, né, e futuros usuários sobre essa questão, né? Sim, existe a funcionalidade, mas como a gente comenta, né? Não podemos tomar isso como o nosso diferencial, porque amanhã depois isso não é um diferencial mais, porque pode parar de funcionar. Perfeito. Então a gente sempre foi transparente, né? Sim. A funcionalidade foi desenvolvida, está implantada, quem gostaria de usar pode utilizar, não tem custo nenhum adicional, né? Mas a gente pode no futuro enfrentar percalços por decisões aí de implementação. Mas que pode a nossa altura e também de todos os outros, né? Sim, exatamente. E para a gente finalizar, eu queria agora que você falasse um pouquinho sobre o nosso novo projeto, a relação dos riscos psicossociais relacionados ao trabalho, que eu sei que aí foi um trabalho bem legal, né, ali com o Dr. Fernando. Agradeço o Dr. Fernando também por ter nos dado todo esse aporte, esse suporte para a gente, né, fantástico, profissional. Se você pudesse conversar um pouquinho, falar sobre a ferramenta e todo o teu know-how que você tem, porque eu sei que você estuda muito, né? Sim, sim. Então eu acho que seria bem legal para a gente finalizar aqui o nosso papo. Não, perfeito. Vamos lá então. O psicossocial que está em evidência agora, né? É o que todo mundo está pensando, o que todo mundo está buscando.
de novo, né, como tudo que acontece, houve um burbulho muito grande, um ruído muito grande, né, quem podia, quem não podia, como que podia, o que devia ser feito. Tinha gente confundindo psicossocial já com pesquisa de clima. Então, o que nós fizemos? Fizemos, então, esse contato com o Dr. Fernando da P&G, né, que foi solícito, extremamente receptivo com a gente, nos mostrou, porque a P&G é uma empresa que já aplica há vários anos, né, essa pesquisa. Mais de 10 anos, né? Exatamente, então a gente foi atrás de estruturas já consolidadas e incorporamos essa metodologia dentro da plataforma com uma funcionalidade adicional. Ela já está disponível, então, também para todos os nossos clientes, né? Nós estamos entregando, junto à plataforma, um modelo hoje de implantação, né, baseado no JSS e no EIRI, né, que são duas metodologias adotadas pela P&G, onde dimensões foram utilizadas para fazer o relacionamento das perguntas, né? E essas dimensões, dentro do ímpeto de uma campanha aplicada aos trabalhadores, ela vai gerar o SSOS, que é o nível de estresse ocupacional, né? Então isso ela indica como que se encontra a qualidade psicossocial dentro de um setor ou de um cargo mesmo de toda a empresa. Então ela vai te trazer esse indicador. Junto a isso, você tem também os indicadores referente a cada uma das dimensões. Então eu posso ter, por exemplo, uma situação de trabalho crítica dentro de uma dimensão positiva. Por quê? Uma dimensão positiva, se eu tiver uma média baixa de resposta na pontuação, quer dizer que as pessoas elas não estão muito aderentes àquela condição. Da mesma forma que eu posso ter uma situação que eu não precise tratar em relação a uma dimensão negativa, que todo mundo não se sente... Vamos pegar uma questão de assédio, né, que todo mundo fala. Suponhamos que tem uma dimensão lá onde a gente tem um questionamento referente a assédio. Se ninguém se sentir coagido, assediado, que a pontuação é baixa, essa situação está controlada, né? Vamos pegar uma dimensão positiva agora, onde a pergunta esteja relacionada ao controle das minhas tarefas, né? Que hoje a gente sabe que o controle da tarefa é um desencadeante muito grande em relação ao burnout, né? Onde eu não sei o que eu estou fazendo, toda vez vem demanda diferente, eu fico estressado o tempo todo, né? Se eu tenho uma pontuação baixa em relação a essa dimensão positiva, que seria o quê? Eu estou no controle, é uma pontuação 5, pegando um exemplo, né? Perfeito. Não estou no controle, é uma pontuação 1. Se eu tenho uma pontuação 1 nesse quesito, então tem alguma situação aqui... Assim de alerta. Exatamente, que tem que ser tratado. E isso eu consigo segregar por setor, por cargo, por GHE, por posição de trabalho dentro da empresa e fazer essa validação. A plataforma ela é aberta. Então, a gente entrega o modelo JSS EIRI, que é como a gente falou, é um modelo que foi consolidado pelo Dr. Fernando ali na P&G, que já utiliza há vários anos, ele mesmo implementa isso, né? Mas nada impede da empresa implementar também dentro da plataforma o COPSOC, né? Ou criar um modelo terceiro, porque, de novo, não existe uma definição clara do que deve ser utilizado. O que se diz é que se deve ser utilizado metodologias consolidadas. Então, o que a gente tem é a JSS, tem o EIRI e tem o COPSOC, que são os principais, né? O COPSOC hoje é o mais completo, digamos assim, mas é o mais extenso. E por que nós não optamos por implementar esse modelo? Porque quanto mais extenso, menos adesão a gente tem às respostas. Então, o Dr. Fernando mesmo comentou isso, né? Se tem muita questão para ser respondida, o pessoal desiste e não responde. Então, eles preferem ter um formulário mais enxuto, mais objetivo e que todos respondam para poder por ali ter uma métrica, né? Para ganhar também, né, essa aderência na pesquisa, né? Exatamente. E aí, o que acontece? Com a plataforma da Receita, da plataforma completa, né? Caso os relatórios ali padrões que o sistema oferece, né? Como falei, trazendo o nível de estresse, trazendo a pior dimensão, né? Trazendo as perguntas que tem uma média baixa, uma média alta, que tem nível de criticidade, que a gente chama os indicadores, né? De quadrante, né? Que ele vai de bom a ruim, né? A empresa ela ainda pode optar por integrar a nossa ferramenta de BI junto a essas análises. Então, eles querem criar um painel mais detalhado, eles querem chegar num controle mais granular, eles querem criar um agrupamento, eles querem criar uma segregação.
Então, a nossa ferramenta de BI hoje, a gente tem especialistas que conseguem atuar dentro dessa plataforma e auxiliar para construir esses painéis e trazer a melhor resposta, né, os melhores indicadores para tomar decisão em relação aos psicossociais. Uma última questão, Bia, que eu acho que é extremamente importante, porque eu vi aqui na feira da Expo, né? Esqueci de falar que a gente está aqui na Expo hoje, Sim, né? Fazendo sim. esse podcast. É a questão que o pessoal está falando. Estou fazendo através do Forms. Sim, sim. Nada impede de fazer através do Forms, tá? Basicamente, o psicossocial, como comentei, JSS, ERIC, PSOC, ele é um formulário de perguntas, tá? Alguns pontos que são muito importantes a serem pensados quando a gente usa o Forms, né? Primeiro, precisa ser parametrizado a anonimização. Era onde eu queria chegar, É o sabe? primeiro Realmente ponto, é por aí, né? Então, isso a nossa ferramenta, então, ela é totalmente anônima, né? Ela gerencia quem já respondeu, mas mesmo que a gente forneça um relatório completo para a empresa ela não vai conseguir identificar quem deu aquela resposta, né? Que é uma garantia da NR1, uma Sim, solicitação, né? Eu acho que é exatamente. extremamente importante. Por isso que eu quis pegar um focal point mesmo Sim, dessa sim. questão da segurança, que foi algo que você bateu muito forte com toda a equipe. Sim, sim, exatamente. Então, a plataforma hoje, ela garante a anonimização total, né? Então, a ferramenta, ela identifica, assim como o nosso processo de CIPA também, né? Ele identifica que já foi respondido, mas as respostas não estão diretamente vinculadas a quem respondeu, né? Então, por mais que eu extraia um relatório completo, vamos pensar o seguinte: supomos que um cliente solicite um backup do banco de dados, né? Nada impede de, através do backup, ele fazer uma seleção dos registros e obter toda a informação que está dentro do banco, quando ele tem esse backup. Mesmo que ele faça isso, ele não vai ter como identificar quem respondeu aquilo, né? Então, a gente garante a total anonimização, tanto no processo do psicossocial, quanto no processo de eleição de CIPA, né? Que no caso também é um carro-chefe nosso, né? A eleição de CIPA, né? Totalmente online, e também garante todo esse processo consolidado de forma anônima, né? Então, a gente acabou herdando essa expertise que nós tínhamos dentro do processo de CIPA, né? Incorporamos junto no psicossocial. Fantástico. E para a gente finalizar, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre as novidades aí. Já vamos pegar um gancho, né? Para um próximo podcast, para o pessoal, para estar conversando. Vamos lá, então. Uma das principais novidades que a gente está incorporando agora na ferramenta é o nosso módulo financeiro, que nós estamos migrando ele totalmente para a web, né? Com uma plataforma nova, mais intuitiva, né? Com um visual moderno, né? Para a gente poder transpor alguns obstáculos que nós tínhamos com a versão antiga. Então, já desde o ano passado, a gente está trabalhando essa migração, né? A gente está com uma equipe focada só nesse desenvolvimento, né? E a gente está com o objetivo aí de até o final do ano, máximo fevereiro, já lançar para alguns clientes a versão nova do nosso módulo financeiro, né? Para quem utiliza. Isso vai dar um grande ganho ali no produto, né? Vai reduzir custos aos clientes, que é o que mais interessa, né? É importante. Em termos de produto focado em segurança e medicina do trabalho, nós estamos com uma demanda muito grande dos nossos clientes, que era eliminação total de papel. Então, o que acontece? Na época do sistema desktop, o produto ele gerava um documento em PDF. E aí nós tínhamos a solicitação do pessoal que queria em Word para poder editar. Quando nós migramos para a plataforma web, desenvolvemos todo o produto focado na entrega do documento em Word. Aí veio a assinatura eletrônica, a digital, e inverteu essa necessidade. Agora todos os clientes querem o documento já pronto, emitido em PDF, tá? Então, já adiantando então... Um spoiler aí. Um spoiler. Nós vamos conseguir agora implementar praticamente em todos os nossos documentos que geram a guarda digital a geração em PDF, e também já estamos trabalhando na implementação da assinatura eletrônica desses documentos, né? Uma plataforma paralela ao nosso GED,
que o nosso GED hoje ele trabalha gerenciando documentos e fazendo assinatura digital através do certificado. A nossa ideia é estender a parte de assinatura eletrônica, né? Seja ela por captura facial, seja ela por captura de manuscrito, né, em tela touch, ou outros métodos de confirmação que a gente está avaliando, né, que é a assinatura eletrônica, que também é importante falar, a diferença entre assinatura eletrônica e assinatura digital, né? A assinatura digital ela só é válida através de um certificado digital, né, que esteja válido. Então não adianta eu assinar com um certificado que já venceu ou com um certificado que foi revogado, esse documento ele não vai ser válido. Outro ponto importante também, a assinatura digital ela tem validade somente enquanto o meio for digital, porque uma vez que eu imprimo esse documento, eu não tenho como validar as assinaturas e se o documento sofreu ou não sofreu alteração, né? E a assinatura eletrônica ela trabalha de uma forma um pouco diferente. Ela, dentro de uma plataforma, ela consolida todos os processos, quem assinou, a sequência que assinou e a data, e você consegue ter essa folha de assinaturas incorporadas ao documento, né? Então, acho que o principal aí, a principal novidade que a gente vai ter é essa geração de documentos em PDF e esse fluxo de assinaturas que a gente vai conseguir incorporar para todos os usuários dentro da plataforma. Fantástico. Gente, agradeço demais, Bia, por você estar participando, estar trazendo. Fiquem atentos às novidades aqui com a gente. Você quer deixar um recado aí, dar um recado final aí pra gente, Bia? Não, só queria dizer que a Resdata, ela atua sempre focada no cliente, como falei. Muitas das vezes a gente acaba recebendo algumas críticas em relação à demora, em relação a algum percalço que a gente enfrenta, mas tenho certeza que a Resdata ela trabalha com foco no cliente e o nosso objetivo é ajudar os nossos clientes, né? A gente não é uma empresa que, desde a essência, quando o Rogério fundou ela, ele sempre diz que a Resdata ela é uma empresa de consultoria que desenvolveu um software de segurança e medicina do trabalho. Então, a nossa essência é auxiliar, tentar mostrar as vias, né? Tentar explicar e não apenas entregar um produto. Então, eu gostaria de passar essa segurança de que os clientes podem encontrar na gente, né, um ponto de apoio para tudo que eles realmente precisarem. Fantástico. Mais uma vez. Obrigada, Bia. Obrigado Obrigada, pelo pessoal. convite. E fiquem atentos para os próximos episódios. Até lá. Tchau.